Eu sou o Tércio. Que alegria a gente poder estar juntos hoje para pensar sobre a nossa vida financeira, nossa administração pessoal. Nós damos as boas-vindas para você que veio hoje para estar conosco adorando a Jesus, celebrando aquele que é vivo, aquele que morreu, ressuscitou e que reina em nosso coração. Nós queremos louvar, obrigado gente, nós queremos louvar porque a bondade do Senhor tem nos alcançado aqui, a sua fidelidade, a sua misericórdia. Queridos, nós queremos hoje dar continuidade a esse tema tão importante que nós introduzimos semana passada. Generosidade, fidelidade tem sido o tema que nós vamos trabalhar nos próximos finais de semana. Nós queremos ajudar você a repartir, a experimentar o milagre da multiplicação a partir do princípio de nós sermos fiéis e generosos com os nossos recursos financeiros. Você que está aqui como amigo, como convidado, nós queremos dar as boas-vindas a vocês e queremos convidá-los a viverem conosco esse período, esse tempo onde nós vamos falar sobre uma das áreas que mais tem complicado a vida das pessoas por falta de compreensão daquilo que é o projeto divino para nós na área financeira. Comentei semana passada e quero dizer isso hoje aqui, que nós percebemos que há pelo menos duas áreas que fazem nó na vida das pessoas no que diz respeito a elas serem pessoas livres, pessoas que vivem de forma abençoada. E uma dessas áreas é a área moral, a área sexual. Nós comentamos que esse ano ainda vamos fazer um tema voltado para isso, sobre a área da santidade, da sexualidade, da nossa moralidade nesse aspecto, porque tem muita gente que está vivendo a sua vida sexual de maneira tão distante do plano que Deus pensou. Gente, sexo é bênção. Sexo é um presente de Deus. Sexo nunca foi problema para Deus. Foi Ele quem criou. O problema é que a gente precisa aprender a usá-lo dentro do projeto divino. Isso vai trazer tanta bênção para a nossa vida. Vê muita gente machucando-se, machucando pessoas por falta de entendimento. Então nós vamos falar sobre isso, provavelmente no segundo semestre. Mas a outra área é a área financeira. A não compreensão do projeto divino tem feito a gente se tornar escravo do dinheiro. Dinheiro também não é problema para Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o Senhor de todas as coisas. E Ele precisa nos ensinar a administrar os nossos recursos de maneira que nós sejamos senhor sobre o dinheiro e não escravos do dinheiro. Nós precisamos encontrar uma liberdade espiritual, uma liberdade na nossa vida que passa pela compreensão do aspecto da fidelidade a Deus e da generosidade. Semana passada, então, foi feita uma introdução. Você pode encontrar esta mensagem no YouTube, né? Dentro do contexto da nossa igreja, você chega nos canais dos nossos vídeos, Igreja Batista Monte Serra, e você vai poder identificar essa palavra trazida pelo pastor Oswaldo com tanta graça e sabedoria semana passada. Hoje a gente continua, temos mais 4 mensagens que vão nos ajudar a encontrar a liberdade financeira. Também, além da sua liberdade na sua vida em relação à administração financeira, nós precisamos que esta igreja dê as mãos na generosidade. A fidelidade tem a ver com os dízimos, né? Foi ministrado isso a semana passada. Mas a generosidade tem a ver com ofertas. Aquilo que transcende o dízimo. Aquilo que é movido por uma compaixão e uma visão. E nesse cenário, nós queremos convidar esta igreja a ser fiel nos dízimos, mas ser uma igreja generosa, abençoadora. Nós temos inúmeros desafios como igreja,
que diz respeito ao tempo de multiplicação que estamos vivendo. Esse tempo de multiplicação nos leva daqui de onde estamos, desta base, Igreja Batista Monte Serra, aqui nesse contexto, nesse lugar, para uma série de outros contextos, estabelecendo novas igrejas. E essa multiplicação de discípulos que estão surgindo em vários lugares tem nos levado a entender a necessidade de estabelecermos novas igrejas. E isso requer oração, requer disciplina, uma série de coisas, mas requer compromisso desta igreja com a generosidade para que nós possamos ser um povo missionário no que diz respeito à expansão do reino de Deus. Eu estou aqui, olha só, com a camiseta hoje de 100 anos. E essa camiseta faz parte daquilo que nós estamos como Igreja Batista do estado do Rio Grande do Sul celebrando esse final de semana. Desde quinta-feira, nós estamos reunidos no Colégio Batista aqui numa convenção, encerrou ontem à noite, celebrando 100 anos de evangelização, em que os batistas vieram dos Estados Unidos para plantar a igreja no Brasil, estabelecer o reino de Deus aqui no Brasil. E nós fazemos parte de uma convenção chamada Convenção Batista Brasileira. Nossa igreja é vinculada a esta convenção, e esta Convenção Batista Brasileira, ela tem convenções estaduais. Então a Convenção Batista do Estado do Rio Grande do Sul estava reunida aqui, porque 100 anos atrás o Evangelho entrou no Rio Grande do Sul por meio da Igreja Batista. Nós estamos celebrando isso ontem. E nós temos o alvo de até o final desse ano ter estabelecido o número de 100 igrejas. E nós faltamos 15 igrejas para estabelecer essa meta até o final do ano 2025. Nossa igreja está comprometida com isso. Muita gente aqui não sabe, mas hoje precisa saber que nós como igreja temos sido parceiros da nossa convenção, entregando o dízimo de tudo que nós recebemos de Deus aqui. Ou seja, quando você consagra a Deus o seu dízimo, daquele montante que se soma no final do mês, 10% nós, Igreja Batista Monte Serra, consagramos a Deus, entregando para a nossa convenção, para a expansão do reino de Deus no Rio Grande do Sul. Você sabia disso? Não sabia, né? Então é importante essa igreja saber. Sabe o que isso representa hoje? Que nossa igreja está fazendo, nesse momento, 40 plantações de igreja no estado, a partir desses 10%, em parceria com outras igrejas batistas do estado. Então é importante você saber. Cada dízimo que é consagrado a Deus aqui, além do desafio nosso, daquilo que nós estamos fazendo como Igreja Batista Monte Serra, está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a convenção. Então tudo isso é importante você entender. Então hoje eu queria que você, nessa primeira parte, em que nós vamos falar um pouco sobre esse tempo de multiplicação, e eu vou pedir 20 minutos seus, para você entender o momento que nós estamos como igreja de multiplicação, porque isso é fundamental para que você possa se tornar realmente comprometido na área da sua fidelidade, generosidade como igreja. Nós queremos que você possa ver um mapa da multiplicação que nós estamos vivendo. Eu vou pedir que a turma projete. Olha só, nós nascemos dia 15 de maio de 1936. 15 de maio. Então nós estamos no meio do mês do aniversário de 89 anos da igreja. Então você vai virar para quem está do seu lado e dizer: parabéns, você fez 89 anos esse mês. Ou faz, né? Dia 15 de maio. 89 anos nós fazemos. Isso é bênção, gente. Nossa igreja não está aventurando-se, não é? Essa igreja já tem uma história de 89 anos, então esse mês é um mês de festa. E esse mês, preste atenção, será um mês de consagração a Deus das igrejas que estão sendo plantadas, do nosso hangar jovem, muita coisa acontecendo. Nós queremos celebrar esse tempo, 89 anos que Deus, Ele estabeleceu a Igreja Batista Monte Serra em Porto Alegre. Chama Monte Serra porque ela nasceu no bairro Monte Serra, através de uma missionária chamada Perla.
ou Pérola, e veio dos Estados Unidos, e ela começou aquele projeto lá no bairro Monte Serra, quando o bairro Monte Serra é o bairro de final da cidade. Hoje quem conhece lá, sabe que é um dos bairros nobres da cidade, mas quando nasceu lá era morro, só se subia lá, ou de animal, ou de carro 4x4, era lá em cima, o prédio da Monte Serra. E lá nós ficamos por 77 anos, já tem 13 anos que estamos aqui, nesse lugar, e vendemos aquele prédio, e estamos estabelecidos aqui, esse lugar é alugado, estamos nos multiplicando. Esse lugar aqui estava destruído, esse prédio é o prédio da Fundação Rubem Berta, antiga Varig, foi reformado no primeiro momento, tínhamos 1.500 metros quadrados, 1.600, agora nós estamos ocupando 5.000 metros quadrados, porque a igreja multiplicou e a estrutura serve à missão. Fale comigo, a estrutura, ela serve à missão. O fim não é a estrutura, o fim são as pessoas que nós queremos amar nessa cidade. Mas a Igreja Batista Monte Serra, ela se manifestou na cidade sempre numa expressão de um local único, e Deus nos deu uma visão há 3 anos, e nós estamos dentro desta visão, que nós chamamos do tempo de multiplicação. E eu queria que você entendesse que nesta multiplicação, Deus está nos fazendo crescer através de 3 expressões: campus, plantação e parceria. Eu queria que todos vocês pudessem entender isso. Olha bem o que está acontecendo. Campus é o quê? O que é o campus? É a mesma igreja, Batista Monte Serra, em lugares diferentes. Ou seja, a visão da igreja, a liderança da igreja, a governança administrativa, ela é interdependente. Ela caminha de mãos dadas. Faz assim com a sua mão. Não é? Então, fale comigo. A mesma igreja em lugares diferentes. Então, isso são os nossos campos, tá? Plantação, quando a gente fala, estamos plantando uma igreja, não estamos plantando um campus, estamos plantando uma igreja. O que queremos dizer com isso? Será uma nova igreja, que ela terá visão, liderança e governança administrativa independente a partir da sua organização. O que significa isso? Nós plantamos uma igreja, leva 3 anos, 5 anos para que aquela igreja ela tenha liderança saudável, ela possa crescer com saúde relacional, com uma equipe, com uma visão de Deus, financeiramente sendo autossustentável, tendo uma visão já de multiplicar e plantar novas igrejas. De 3 a 5 anos nós plantamos uma igreja. Só que quando organizamos esta igreja, ela ganha autonomia para que ela siga em frente, debaixo, vinculada à Convenção Batista Brasileira, mas nós não temos mais com eles uma visão, uma liderança e uma administração, a governança sob nossos cuidados. Agora eles estão prontos para avançar. Todo mundo entendeu isso? Então isso é a plantação de igreja. A terceira forma onde nós estamos nos multiplicando como igreja é através de parcerias. Então isso que eu disse, que nós estamos neste momento em parceria com a convenção, plantando 40 projetos, eles estão parceiros conosco nos nossos campos também. Então 3 desses ou 4 são nossos campos, mas os outros 36 projetos nós estamos com ele, através daqueles 10% com eles, plantando. Então isso chama-se parcerias. Também existem outras organizações missionárias que nós estamos em parceria com eles. Por exemplo, nós estamos na Tailândia como igreja, através da Anne, que a propósito, a Anne chegou anteontem aqui, vai passar um mês conosco, nossa missionária na Tailândia. E lá na Tailândia nós somos parceiros de organizações missionárias, enviando a Anne para lá. Então isso é parceria. Nós estamos lá em Cuba, plantando igrejas em Cuba. Inclusive, Joe e Dani nos ligaram essa semana, porque Cuba, depois do tornado que teve lá, foi uma complicação tremenda em Cuba estar, mas a igreja em Cuba aproveitou a oportunidade, como a inundação do ano passado, se posicionou em Cuba, e para a glória de Deus, a ligação do Joe e a Tércio vem correndo para cá imediatamente, porque a coisa se multiplicou demais, e a gente precisa organizar tudo aqui em Cuba, não sabemos como fazer. Então, Deus está fazendo algo em Cuba, mas em Cuba, são 2 igrejas, estamos indo para a 3ª igreja plantada em Cuba, elas são a Igreja Batista Monte Serra, em Cuba. É um campus da Monte Serra lá em Cuba.
Então nós estamos lá no Canadá, em Vancouver, através de um casal de missionários. Isso é parceria, eles foram enviados por meio de uma parceria com uma organização missionária lá da América do Norte, que estamos plantando igrejas em Vancouver. Então isso é parceria. Então você precisa entender essas diferenças, porque isso tudo fala sobre a maneira de nós nos multiplicarmos. Ou seja, a Igreja Batista Monte Serra, que era única num prédio, num local, num endereço específico, ela está se multiplicando de 3 maneiras. Campus, que é visão, liderança e administração, uniforme com a nossa, a mesma igreja em lugares diferentes. Através de plantação de igrejas, que depois de organizada, ela vai sozinha e por meio de parcerias. Todos estão comigo aí? Então eu queria que você olhasse o que está acontecendo. Olha lá. A Monte Serra começou a ser chamada de Monte Serra Aeroporto. É uma identidade que vai nos ajudando a nos organizarmos melhor. Quando você falar desse lugar aqui, a Monte Serra é reunida aqui, você pode falar, é na Monte Serra Aeroporto. Identifica-se esse lugar. Dela, nós enviamos 4 igrejas, né? 3 líderes que foram formados aqui há 18 anos foram enviados. E nós temos então, eu queria que você olhasse agora para o vermelhinho ali, ó. Monte Serra, Vale dos Sinos, nosso Michel e Carlinha foram enviados para lá. Mais um grupo de 100 pessoas ou mais estão com ele lá. Nós estamos terminando o prédio lá. Agora em maio nós vamos consagrar aquele prédio. Mas a igreja está viva, forte. Monte Serra, Gravataí, Viamão, nós enviamos para lá Ranulfo. Depois eu e Martinha assumimos na transição do Ranulfo. E agora uma definição oficial para a igreja. Nossos queridos André Castanheira e Lidiane serão os novos pastores nossos lá em Gravataí. Celebra aí, querido. Glória a Deus. Então, eu e Martinha passamos o cajado no final do ano para eles, que estão fazendo uma linda obra lá em Gravataí. Nós estamos agora orando pela construção do prédio nosso, mas nós estamos lá dentro da faculdade de tecnologia, lá em Gravataí, no prédio deles alugado. Nós estamos na Zona Sul, através do Leandro e Cris. A propósito, ore, porque nós estamos começando uma negociação com um prédio para a Zona Sul. Estamos pedindo a Deus que Deus nos dirija nessa negociação. Nós encontramos um lugar muito bom na Zona Sul, que é um prédio dentro lá do Jockey Club. Um prédio, gente, lá dentro do Jockey Club, que o Jockey Club usava antigamente para fazer leilões de animais, de cavalos. Depois cedeu, alugaram para uma boate. E a boate pegou fogo há quase 3 anos. E aí, as boates estão atrás lá para tentar alugar, e eles decidiram não alugar mais para a boate. Aí nós, através de um membro da igreja aqui, lá da Zona Sul, que trabalhou naquela obra toda, o engenheiro lembrou que ele fez toda a parte lá do trabalho dele, lá dentro daquele pátio, né? A coisa de obra lá para poder construir aquilo. Foi lá e perguntou sobre aquele prédio. E quando perguntou, eles contaram essa história. E aí a pergunta foi, vem cá, mas vocês não estão abertos para alugar o prédio ao invés de boate para uma igreja? O que você acha da igreja, os prédios das boates? Sabe qual foi a resposta deles? Interessante. Gente, já foram feitas 4 reuniões. E o Conselho Deliberativo do Jockey Club gostou da ideia. E aí fez uma pergunta. Nós estamos com vários jockeys aqui com problema de álcool. Será que você acha que Deus pode estar nesse negócio? Parece, né? Então, gente, nós estamos começando o nosso time aí, administrativo, negociando para encontrar um valor compatível, mas tem uma obra para ser feita lá, porque pegou fogo, né? As estruturas estão boas, mas precisa de reforma. Ore por isso. Então, Zona Sul, Leandro e Cris estão lá. E, queridos, nós estamos em igrejinha, Maicon e Natália, um casal de empresários que começaram na casa deles uma célula, a coisa cresceu, foram para o Ibis, e agora estão lá com 100 pessoas, e nós apoiando. E aí o outro empresário sócio ganhou um prédio no centro da cidade. Quem conhece a igrejinha? Na Rua Coberta, a 100 metros da Rua Coberta, um prédio que foi agora
cedido, alugado para a Igreja Batista Monte Serra, em reforma, quase pronto. A gente deve também consagrar a Deus agora no mês de maio. Nós estamos com uma média de 100 pessoas lá e está crescendo para a glória de Deus. Então, veja bem, isso tem a ver com a igreja se expandindo como campus. Mas ali apareceu Santa Cruz, o verde, é a nossa igreja de Santa Cruz, que será uma igreja que, ao ser organizada, será independente. O Márcio e Nai estão fazendo o caminho de volta para cá, nós estamos transicionando já para lá, para o Martin e a Suzy, e eles estarão liderando esta igreja, mas até organizada nós conduzimos tudo e depois damos autonomia. E depois os projetos da convenção que aparece ali em laranja e outras parcerias missionárias, é a maneira que nós estamos nos multiplicando. Isso é hoje, observe bem que está escrito ali, mapa de multiplicação de igrejas hoje. Isso já é uma realidade, nós já estamos vivendo isso. Mas eu queria que você pudesse saber o que Deus está apontando para o futuro, para que nós pudéssemos de mãos dadas orar sobre o futuro. Porque o que Deus tem falado conosco sobre o futuro é isso aí, olha só o mapa que vai aparecer agora. Observe que Monte Serra Aeroporto, ela vai se tornar agora uma base. E nós temos 4 igrejas fortes ali, Monte Serra Aeroporto, não é? Onde eu e Martim estamos fazendo a gestão nesse tempo. Vale dos Sinos, Michel e Carlinha, Zona Sul, Leandro e Cris, e Gravataí, Viamão, nós temos o André e Lídia. Observe que Igrejinha está vinculado ali agora a Gravataí e Viamão. Desculpa, não era aí. Igrejinha estará vinculado a Vale dos Sinos, tá? Então, por quê? Porque Vale dos Sinos é quem está já pastoreando, discipulando os nossos líderes lá. Então, esses vínculos aqui vão começar a expansão a partir de 4 igrejas. Então, o que significa esse desenho aí? Preste atenção. Que a Monte Serra, que é a base de envio, ela agora se multiplica em 4 Montes Serrais, que serão bases do envio da multiplicação. Todo mundo entendeu? Gente, é importante entender do que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui do alcance de vidas que poderão conhecer a Jesus Cristo. O que nós estamos falando aqui é que as pessoas do Vale dos Sinos que estão se convertendo nas células, nas casas, ao invés de se deslocarem para cá, elas terão um ambiente lá, ao lado da casa delas, além da casa onde eles irão estar vivendo em comunidade espiritual, treinamento, capacitação. Então, assim a gente olha para o futuro da Monte Serra e a gente enxerga que Deus vai nos espalhar enquanto campos, mas enquanto plantações de igrejas. E aí você não viu as parcerias intencionalmente para dizer, e as parcerias também, mas aqui falando daquilo que é nosso, onde nós estabelecemos, para que possa avançar a nível de campos e plantação de igreja. E a pergunta é, como nós vamos capacitar as pessoas para isso? Olha só, como nós vamos desenvolver as pessoas para alcançarmos esses objetivos? Eu queria que você olhasse esse plano de formação e multiplicação de discípulos. Todos nós aqui somos discípulos. O nosso alvo é que você se torne um líder na igreja de Jesus, a partir da sua casa, de casa em casa. Mas também nós sabemos que há um número de pessoas que Deus está levantando para serem pastores. Neste momento, nós temos 32 jovens que estão sendo preparados para ser pastores. Deus falou ao coração deles, eles estão no seminário, dentro de um programa de 6 áreas de formação. Nós estamos orando. E esse número de pessoas que está 32 jovens dizendo, Deus me chamou para o ministério pastoral, é só o começo, querido, de um movimento de Deus de multiplicação. Então, olha só, o que a igreja já está fazendo? O Lidere é esse programa que nós temos aqui, que agora mesmo está terminando. Nós estamos hoje na 9ª semana do Lidere, é o último dia. Um grupo de 130 discípulos estão sendo formados ali. Para quê? Para que eles possam abrir as suas casas e, através das casas, alcançarem pessoas para Jesus. Então, o Lidere tem esse alvo, de casa em casa nós fazemos discípulos. São aquilo que nós chamamos das células da nossa igreja, né? Nós estamos, neste momento, com 132 casas abertas. E até o final do ano, nosso objetivo é chegar a 300 casas abertas. 3.000 pessoas dentro das casas. Nós já somos 3.000 membros,
mas nós estamos com mais ou menos 1.500, 1.700 pessoas nas casas. Então eu queria que você pudesse ver esse plano de Deus. Nós temos aqui a trilha do discipulado. Olha o que é a trilha do discipulado. A trilha do discipulado tem o objetivo de multiplicar discípulos saudáveis e multiplicadores na cidade. Cada um de nós, membros da igreja, nós estamos sendo capacitados por uma trilha do discipulado, onde o primeiro material chama-se 1 a 1. Nós já temos esse material disponível na nossa livraria, mas são 5 materiais onde nós estamos disponibilizando para a igreja um discipulado progressivo, onde você que é membro da igreja de Jesus, um discípulo de Jesus, tem o privilégio de ser capacitado para influenciar os seus amigos da cidade, seus parentes, seus vizinhos, colegas de trabalho. O outro plano nosso de formação é o Centro de Formação Arte e Graça. Esse centro de formação tem o objetivo de multiplicar discípulos ministros. Hoje você viu aqui, não é? Instrumentistas, você viu aqui pessoas nos conduzindo pelo vocal, mas nós temos várias áreas que envolvem uma dinâmica da igreja, de operação no dia a dia da igreja, e nós chamamos esse grupo de pessoas de ministros. Eles estão servindo a Deus através da arte da adoração. E talvez você nem saiba que a nossa igreja tem 3 anos que tem um programa de formação, onde semestralmente nós temos mais de 200 alunos nesse programa de formação sendo capacitados para quê? Para apoiarem os campos e as plantações da igreja. Então olha o que Deus está fazendo na área de formação para que todo esse projeto aconteça. Nós temos o Hangar Jovem. O Hangar Jovem é esse ambiente no sítio que foi doado para a nossa igreja por 2 empresários, onde lá nós estamos construindo uma estrutura, onde nós vamos multiplicar jovens líderes através de um programa. Esses jovens serão levados para lá, para que eles possam estar diante da missão de fazer discípulos, capacitados e enviados para o mercado de trabalho, em parceria com igrejas também, com instituições, com empresas, com membros da nossa igreja. O objetivo desse grupo de jovens, que antes de entrar na faculdade, ou já cursando a faculdade, passarem ali um final de semana, 3 meses ou 6 meses, será o programa, é apoiar e fortalecer nossos campos, plantações de igrejas, mas também em parceria com empresas, empresários e agências missionárias. Nós queremos enviar jovens saudáveis para dentro das empresas, capacitados, com caráter e com uma visão de abençoar o reino de Deus através da sua formação, seja ele um jogador de futebol, seja ele um empresário, seja ele alguém da área de odontologia, médico, chefe de cozinha, seja qual for a área. Esses jovens serão enviados para a nossa cidade para abençoar a cidade e influenciar a cidade através da vocação que Deus deu para eles. E por último, a nossa formação de pastores e missionários, que envolve um programa de 4 anos. Esse programa envolve multiplicar discípulos, líderes, formando equipes de pastores e missionários que vão não apenas apoiar as igrejas que estão nascendo, os campos, mas eles vão compor equipes de liderança dessas igrejas. Eles serão treinados, capacitados por um programa de 4 anos que envolve caráter, que envolve a área bíblica teológica, a área da saúde emocional, a área da prática ministerial, a área da mordomia do corpo, do dinheiro, do recurso, do tempo. E esses jovens serão treinados e capacitados para comporem equipes e liderarem as igrejas juntamente com outros pastores. Queridos, tudo isso é o que Deus já está fazendo na Igreja Batista Monte Serra e aquilo que Ele tem apontado para o futuro. O que eu gostaria que você entendesse, que dentro desse cenário, desse mês, onde nós vamos falar sobre fidelidade e generosidade, nós queremos que você, além de viver a liberdade financeira, você possa se comprometer com toda essa visão de Deus. Por quê? Porque o nosso desejo é ver uma cidade transformada para a glória de Deus, um estado transformado. Nós queremos cooperar com a saúde do nosso estado, da nossa nação e do mundo. Nós estamos orando já pela América Latina. Só para você entender, esse programa do Hangar Jovem lá será um programa que nós estamos trabalhando para que ele seja bilíngue.
para que ele tenha pelo menos o espanhol, mas nós estamos trabalhando para que tenha o inglês, porque nós vamos enviar jovens daqui para as nações. Nós vamos enviar jovens daqui para a América do Sul, da América Latina, mas para as nações. E nós queremos que você entenda que isso é um privilégio que Deus está dando para nós, como Igreja Batista Monte Serra, dizer: Senhor, eu estou dando as mãos para a tua visão. Eu quero dar o meu tempo, eu quero dar os meus recursos, eu quero cooperar para a mudança da nossa cidade. O que nós precisamos? Nós temos necessidades, ore por isso. Ore por isso. Recursos humanos, nós vamos precisar de muitos servos e servas. Cada uma dessas áreas envolvem pessoas. Nós precisaremos de recursos financeiros. É importante que você entenda a operação de cada campus que nós temos, por exemplo, Vale dos Sinos, Gravataí, Viamão, para que ele opere com a estrutura alugada, feita. Nós temos uma operação mensal básica de R$50 mil, então isso é um custo que está sendo agregado à igreja, e ao mesmo tempo que está sendo agregada hoje a base, é importante entender que foram enviados 100 para lá, cujo recurso nós dissemos, vocês direcionam para lá. Mas quero celebrar algo com vocês. Gravataí nós enviamos em setembro de 2023, lembram? Setembro de 2023, aquela festa do Ranulfo saindo assim, é todo aqui, né? Lembra disso? Ranulfo, Regina, com um monte de gente para Gravataí. Para a glória de Deus, nós enviamos eles, nós tínhamos uma entrada em Gravataí de R$12 mil. Nosso custo operacional é 42 mil. Nós já estamos há 4 meses alcançando 48 mil, 50 mil reais pela fidelidade do dízimo. Glorifica a Deus. A nossa percepção é que em 2 anos nós ganhamos autonomia nesses lugares e eles avançam, né, com a gestão em parceria, mas com a autonomia financeira no que diz respeito de não precisar enviar recursos da base aqui para lá. Então isso tudo para nós estamos na sala de casa, gente. Aqueles que estão aqui, amigos, convidados, saibam assim que a gente trata as coisas aqui, na luz, né, na transparência. Por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. A mensagem de hoje de manhã é sobre dizer o seguinte: não fique de fora da transformação de uma cidade. Eu não gostaria que você hoje celebrasse tudo isso e dissesse assim: Deus, que legal que a Monte Serra está fazendo isso. Só que quando você pensa isso, você não está tendo o privilégio de se unir. Você está falando como se fosse a instituição. Deixa eu falar, a Monte Serra é quem, gente? Nós. Esse movimento passa por você, passa por mim. Vamos orar? Vamos consagrar todos esses planos ao Senhor, gente, de multiplicação. A Bíblia diz que nós fazemos os planos, mas nós devemos consagrá-lo porque é Deus quem torna o bem-sucedido. Todos os planos desta igreja têm sido feitos de joelhos. Nós estamos diante de uma ordem de Deus de espalhar-nos. Mas nós temos dito: Senhor, envia os recursos, envia os recursos, envia os recursos. E nós sabemos que quando estamos em obediência, Deus envia tudo o que nós precisamos. Mas o privilégio é meu de participar. É seu. Vamos orar? Será que a gente pode dar as mãos para quem está perto, para a gente orar como família, né? Tudo isso, vamos entrar na palavra. Vamos ficar em pé, aí você dá a mão para quem está do outro lado, vamos fazer uma corrente especial aqui. Pai querido, nós consagramos ao Senhor. Nós recebemos do Senhor uma visão de multiplicação. Esta igreja tem se multiplicado ao longo dos anos, num ambiente único, uma estrutura. Por anos nos serviu lá na Silva Jardim. Como somos gratos por aquela estrutura. 4 vezes ela foi modificada. Homens e mulheres que passaram, que estão aqui, alguns deles, outros já foram chamados por Ti. Doaram recursos, doaram tempo, doaram vida. E por causa deles e da fidelidade e generosidade deles, nós estamos aqui hoje. Obrigado por este lugar, porque este lugar foi reformado
3 vezes. Primeira vez, depois uma segunda, veio a inundação, e agora a terceira vez. Nós estamos aqui porque a generosidade e fidelidade de pessoas tem permitido nós avançar. Mas agora o Senhor nos coloca numa visão de multiplicação, onde daqui nós já fomos para Gravataí, Vale dos Sinos, Viamão, Igrejinha, Santa Cruz, 40 outros projetos da junta de missões do nosso estado. Nós estamos comprometidos, Pai, mas o Senhor tem falado conosco de muito mais. Nós queremos ser a igreja, parte desta igreja que avança Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Estamos lá em Cuba, estamos lá na Tailândia, estamos, Senhor, lá em Vancouver. O Senhor tem nos espalhado em lugares diferentes, e nós queremos dizer ao Senhor: usa-nos, usa-nos. Nós entregamos a Ti nossos bens, nosso coração, nossa vida, tudo o que somos e temos, para o cumprimento da Tua visão. Nós pedimos hoje, Senhor, que haja multiplicação de discípulos como tem havido, multiplicação de casas, de casa em casa, multiplicação de líderes, multiplicação de igrejas, multiplicação de pastores. Foi isso que o Senhor falou e está cumprindo. Mas nós também cremos, o Senhor falou que haverá multiplicação de recursos financeiros, e nós pedimos isso, Pai, que o Senhor abra do céu as portas, e que o Senhor derrame sobre esta igreja, ó Deus, chuvas de bênçãos financeiras, para que nós possamos espalhar o Teu reino na terra, para que nós possamos ver o reino avançando daqui aos confins da terra. Pai, nós bendizemos o Senhor, nós sabemos que não faltará nada, mas Pai, nós queremos ser como aquela criança, aquele menino de 12 anos, que apresentou os 5 pães e 2 peixes, para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas, sem falar as crianças e as mulheres. Mas o Senhor tomou aquilo, 5 pães e 2 peixes, e dele o Senhor pôde alimentar e sobrar 12 cestos. Nós pedimos, faz esse milagre entre nós, em nome de Jesus, amém. Olha para mim aqui, faz assim com as mãos. Glorifica a Deus. Faz assim com suas mãos. Vou falar uma coisa para você. Deus só precisa dos nossos 5. Deus só precisa da sua fidelidade no dízimo. E da pergunta: Deus, qual é a minha parte além do dízimo nesse movimento todo? Eu não tenho dúvida que cada um de nós entregando 5 pães e 2 peixes, Deus vai fazer uma multiplicação tão grande. Deixa eu falar lá na tua casa primeiro, porque você vai começar a entender a dinâmica do reino. A dinâmica do reino, querido, não é você enche os celeiros da sua casa e quem sabe eu dou, não. Você esvazia o celeiro e dá, para que Deus possa encher. Deus não enche celeiro que já está cheio. Deus só enche quando você esvazia para o reino dele, aí Ele enche. Eu quero dizer hoje que se você colocar em prática o que Deus está falando e vai falar nesses 4 domingos, a bênção primeiro de Deus vai cair sobre a tua vida e a tua casa. Mas nós não queremos que você faça para isso, porque isso é negócio. Você precisa consagrar, porque você está entendendo que tudo vem dele e tudo é para ele. É para o avanço do reino. Mas, queridos, eu gostaria de dizer, não fica sentado dizendo: a igreja está fazendo muita coisa linda. Assim, a pergunta é assim: Deus, o que está nas minhas mãos? Fala comigo, o que está nas minhas mãos? Além do dízimo que eu preciso te entregar, quais são os meus 5 pães e 2 peixes? Adora com essa música, adora com essa música. Ela é uma música que mexe muito conosco. Ela fala muito sobre entregar tudo a Ele. Adore comigo, faça da sua oração isso. Vamos lá, vamos adorar com essa canção. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Adore, pense nele. Filho, Essa música é aquela cena dele sentado com seus discípulos. Ele está aqui hoje conosco. e assentou-se à mesa.
mesa. Ele partiu o pão, ele serviu. Olha só quem foi que entregou primeiro, foi ele. Deu plena comunhão. E o véu se rasgou. Quando Jesus entregou a vida, né? Ele abriu acesso para você e para mim termos comunhão com Ele. Então a gente pode dizer: tudo que eu tenho é teu, Senhor. Declare isso: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu sou é teu filho, Pai. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Entrega a tua vida, entrega a tua empresa, entrega a tua família, entrega tudo para Ele. Diz: Pai, eu quero entregar tudo ao Senhor. Tudo que eu sou é teu, filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Você entendesse que a vida cristã, ela não é dicotomizada. Senta um pouquinho. Sabe o que a gente quer dizer com esse termo? Dicotomia. Que a gente pensa assim: eu vou lá, no prédio lá daquela igreja, estou lidando com as coisas. Mas segunda eu vou para a empresa, meus negócios, ou para o meu trabalho. E a minha vida profissional, o recurso que eu ganho, fruto do meu trabalho, não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Não. Isso é separar a vida entre sacro, sagrado e secular. Mas uma vez que nós nos encontramos com Cristo, olha o que acontece. Tudo é espiritual. Fale comigo: tudo é espiritual. E o nosso objetivo é que você entenda como viver espiritualmente a sua vida financeira. Nós vamos hoje falar sobre um tema que tem a ver com isso. Por onde começa a mudança de uma cidade? Olha só. Eu creio, querido, que a história de Neemias hoje vai nos inspirar profundamente a nós olharmos para a cidade, para esse projeto de multiplicação e entender que eu sou chamado para ser protagonista. Nós vamos precisar de muita oração, pois sem Deus não podemos fazer nada. Treinamento, formação, capacitação, você já viu aí todo o plano, já em exercício. Nós vamos passar por uma mudança de governança, você está entendendo isso pelo que nós falamos. Reestruturação de equipes, ampliação orçamentária. Mas, querido, eu creio que tudo isso vai acontecer por causa da ação de Deus, usando todos nós,
também por meio dos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Hoje nós vamos olhar para um processo vivido por Neemias, no momento de uma visão espiritual que Deus lhe deu, o qual ele então vai se apresentar a Deus como parte dessa resposta. De novo, essa é a minha oração da equipe pastoral, da liderança nessa manhã, que você diga: Senhor, eu quero ser parte da resposta a esse movimento de espalhar o teu amor no Rio Grande do Sul, daqui aos confins da terra. Eu creio que Deus vai falar com você e comigo através dessa história nessa manhã. Então, primeiro, a pergunta que deve ficar na nossa mente nessa manhã é: por onde começa a mudança de uma cidade? Vamos lá. Em primeiro lugar, por um sincero e profundo interesse em saber o estado do povo e da cidade. Eu queria ler então com você versículos 1 e 2. Diz assim: no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Bom, esse homem havia estado no cativeiro, não é, Neemias, e agora o governo persa estava reinando. Quem estava sob o governo agora era Artaxerxes, e esse homem Neemias, ele trabalhava para o rei, ele era um copeiro, e é importante você entender que essa função copeiro, talvez a gente possa olhar, né, para essa função como alguém que apenas comia a comida ou bebia a bebida do vinho do rei antes do rei, para que ele não morresse. E que isso era algo simples, mas não, um copeiro tinha uma função de confiança. Na verdade, ele tinha dentro daquele reino persa uma função estratégica, porque ele guardava a vida do rei. Mas pense bem que esse homem, ele era um judeu. Ele então recebe notícias da sua terra, de Jerusalém, que estava absolutamente destruída. Eu queria que você olhasse comigo o que acontece. Ele diz assim: olha, eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Então, o que nós vamos olhar neste homem, que está longe da sua terra, é isso. Uma cidade é mudada, uma região é transformada, quando Deus levanta homens e mulheres que se interessam de maneira profunda e sincera por entender a condição em que a cidade, o estado está. Queridos, o que nós estamos vendo aqui é Neemias olhando para fora, além daquilo que ele está vivendo. E ele então tem uma preocupação ao ouvir ao saber daqueles que estão lá em Jerusalém. Ele olha além do seu umbigo. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: você está observando bem a nossa cidade? Você tem tido interesse pela condição do nosso estado? Você tem orado e se importado com a condição do nosso país? Nós estamos vivendo um tempo, amados, no nosso Brasil, e eu quero incluir isso, nosso estado, de declínio moral, de declínio político, econômico. Nós estamos vivendo um drama no que diz respeito aos relacionamentos. As pessoas estão se tornando cada vez mais individualistas. Nós estamos vendo famílias desestruturadas, muito pouco de famílias sólidas, com uma visão de unidade entre marido e esposa que trazem saúde para os filhos. Nós estamos vendo um número crescente de divórcios. Nós estamos diante de uma epidemia emocional. Nunca houve tanta gente tomando medicamento para dormir. Nunca houve tanta gente tomando medicamento para lidar com a ansiedade, com a insegurança, o medo do futuro, não conseguindo trabalhar com saúde mental, emocional. Gente, incrível, incrível. Nossa igreja tem um serviço, é importante que você saiba, que chama Nosso Espaço Família, faz parte do Instituto Monte Serrat, onde nós temos profissionais cristãos, psicólogos que estão atendendo famílias que passaram pela tragédia da inundação ainda hoje,
problemas de casamento, problemas com saúde de filhos envolvidos em drogas, não é, gente? Nós temos esse ministério aqui para servir a cidade, chama Espaço Família. Se você está vivendo isso, tem um parente, tem um amigo, procura a gente, porque a igreja tem servido pelo Espaço Família, esse ambiente seguro para abrir vida. Por quê? Porque o número de pessoas doentes, enfermas na cidade é enorme. E nós estamos presentes numa cidade para que a gente seja relevante, agente de transformação numa cidade. Você crê nisso? Para mim, a igreja é relevante, não é a igreja que fica dentro do prédio. Para esta igreja ser relevante na cidade, olhar para os problemas da cidade e dizer assim: vamos dar uma resposta, vamos dar as mãos para que a cidade tenha saúde. Quantos aqui querem uma cidade saudável? Quantos aqui querem um estado do Rio Grande do Sul cheio da glória de Deus? Então nós precisamos nos importar. Nós precisamos ter um interesse profundo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, eu imagino que você já deva ter notado, e aí não é uma exclusividade do nosso estado, onde os nossos jovens, esta geração, é uma geração fragilizada por falta de referência da família. Sabe o que o diabo fez? Olha aqui para mim, preste atenção. Muitos contextos, muito contextos, jovens estão sofrendo, fazendo escolhas, têm uma dor na alma, e não cabe a nós julgarmos as escolhas que eles fizeram. O que cabe a nós, adultos, é fazermos uma profunda avaliação como pais, dizer qual é a minha parte nesse processo, como eu posso abraçar o meu filho, ajudar o meu filho que está caminhando nessa direção, naquela direção, fazendo escolhas sexuais erradas, amá-los, não julgá-los. Porque há uma dor profunda que Deus precisa visitar e curar. E a igreja precisa se posicionar na cidade, não acusando, não julgando, mas dizendo: ei, vem cá, senta aqui. Por quê? Quais são as situações que você tem aí que a gente pode estender a mão para te ajudar? Seja qual for a área, querido. Nós queremos que as pessoas cheguem entre nós, nas nossas casas, nos nossos prédios, vindo com rolo, com problema, com lutas, com dificuldades. E essa igreja vai amar essas pessoas e dizer: tem esperança para você, Jesus pode fazer algo por você. Você crê nisso? Gente, nós nunca tivemos tanta gente endividada financeiramente. Gente, a dor. Tem gente tirando a vida porque não sabe como reverter a sua situação financeira. E eu quero que você saiba que essa igreja tem alguns homens que são homens de Deus, cheios do Espírito Santo, homens de negócios, que eles sentam com essas pessoas que estão com problema para ajudá-los a organizar a sua vida financeira. Porque nós entendemos como igreja que nós precisamos ajudar as pessoas a serem libertas dessa escravidão e encontrar liberdade financeira. Mas o que eu quero levar você a pensar hoje, querido, é que a igreja, eu e você, precisamos olhar para a cidade e, como Neemias, ter um sincero e profundo interesse em saber como a nossa cidade está, como os nossos vizinhos estão. Vamos aproximar. Você sabe como está a pessoa da frente do seu apartamento? Você tem tido interesse em saber os seus colegas de trabalho como eles estão? Nós precisamos olhar com compaixão para a cidade. A igreja precisa ser multiplicada de casa em casa. Por quê? Porque nós queremos ser um esconderijo contra essa ventania. Nós queremos ser um abrigo contra a tempestade que está batendo na casa daquelas pessoas. Nós queremos ser um lugar de águas correntes que vai trazer refrigério e alívio para essas pessoas. Um lugar de proteção, de segurança. Nós queremos que Deus tenha levantado a igreja nessa cidade para ser como uma sombra debaixo de uma rocha que você, cansado no meio do deserto, vai encontrar descanso. Descanso. Então, quando você ouve a gente falar de casas abertas aqui, nós não estamos querendo ter número de casas. Nós queremos abrir as casas para amar a cidade. É sobre amar a cidade. É sobre dispor a Deus nossos recursos para amar a cidade. É sobre isso. Ou seja, Deus quer despertar você para olhar para isso. O Hangar Jovem vem como uma resposta para a formação de jovens, para envisioná-los para uma vida com propósito, a nossa nova geração com uma missão. A pergunta então: o que você está vendo na cidade? O que você tem ouvido e visto na cidade tem lhe incomodado? Ou será que nós corremos o risco de estar vivendo a nossa vida ignorando o que está acontecendo à nossa volta? Em descaso à dor.
Nós não podemos. Por onde começa a mudança de uma cidade? Começa por um sincero e profundo interesse em saber o estado em que a cidade está. Segundo lugar, acontece por meio de uma sensibilidade espiritual, um posicionamento correto. Olha só que interessante. Quem ouve sobre a real situação precisa dar alguma resposta. Fale comigo. Quem ouve sobre a real situação precisa dar uma resposta. Quando Neemias ouve sobre a situação de Jerusalém, ele dá uma resposta. Eu queria que você olhasse os versículos 3 e 4. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então o estado da cidade de Jerusalém estava totalmente comprometido. Havia sofrimento, havia dor, havia uma cidade sem muros, ou seja, completamente vulnerável ao inimigo, sem segurança. E naquele contexto de sofrimento e humilhação, Neemias ouve as notícias, ouve. E eu quero que você olhe para a resposta desse homem, versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. E aí você vai ver uma oração e nós vamos escrevê-la daqui a pouco. Mas o ponto principal para mim aqui é: observe que quando ele ouve sobre a realidade da cidade, ele é sensibilizado. A sensibilidade dele é uma sensibilidade espiritual. E ele toma um posicionamento. O posicionamento dele eu chamei de um posicionamento correto. Por quê? Porque, queridos, primeiro, ele olhou para dentro de si. O coração sentiu algo, compaixão. Sabe o que significa Neemias? O nome? Aquele que tem compaixão. Fala comigo, aquele que tem compaixão. Meu amado, esse homem primeiro chora, ele lamenta, ele sente a dor de Deus pela condição da cidade. A nossa oração, queridos, é que Deus faça com que o nosso coração sinta compaixão pela cidade. Mas, amado, ele podia estacionar ali, para dentro de si, no lamento. Isso viraria uma autopiedade, uma autocomiseração. Mas não, ele toma uma postura correta. Ele olha para o alto, ele olha para Deus diante da sua dor. Ele vai jejuar e ele vai orar. E é no meio desse jejum e dessa oração, queridos, que ele encontra o posicionamento correto para entender como ele deveria agir. Qual a forma de agir? A minha pergunta é: qual tem sido o nosso posicionamento diante das realidades que estão à nossa volta? Qual tem sido? De novo, não é da Igreja Batista Monte Serra enquanto instituição. A nossa pergunta é: qual é a minha resposta a isso que eu tenho visto? Qual tem sido o seu posicionamento pessoal? Porque o que Deus está querendo fazer, querido, nesse estado e a partir desse estado aos confins, através desta igreja, vai precisar que você faça a pergunta: Deus, qual é a minha parte em resposta ao que eu estou vendo? Qual é? Terceiro lugar, por onde começa a mudança de uma cidade. Olha só, versículos 5 e 6. Diz assim o texto: então eu disse: Senhor Deus dos céus. Ele começa uma oração. E a oração começa a definir várias coisas. Eu queria que você observasse aqui: Tu és um Deus grande e temível. Tu és fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido. Olha só, ele vai falar isso contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Essa intercessão consciente aqui é um homem entendendo que para que uma mudança de uma cidade aconteça, ele precisa orar com clareza, com entendimento, com consciência. E a primeira consciência dele é que para que haja uma mudança na cidade, Deus forte e poderoso precisava estar à frente desse projeto.
Segundo, era que precisaria haver um arrependimento dele, do povo, daquilo que haviam pecado contra Deus. E nós precisamos orar e dizer: Senhor, não haverá mudança enquanto nós, igreja, não nos arrependermos. Terceiro, nós precisamos confiar na promessa de Deus, porque o Deus forte e poderoso irá conosco. Ele nos tornará vitoriosos, é Ele quem irá vencer por nós. E em quarto lugar, nós precisamos entender que é preciso manter a fidelidade a Deus e o prazer em temer o seu nome. Versículo 8 e 9 diz assim: lembra-te agora do que dissestes a Moisés, o teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em práticas, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Aqui é uma promessa. Eles creram nessa promessa, mas no versículo 10, eu queria que você olhasse. Versículo 11 diz assim: Senhor, que os teus ouvidos estejam a oração deste teu servo e a oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Intercessão consciente do que é preciso para uma mudança numa cidade. Na intercessão, querido, ouça bem, nós conhecemos o coração de Neemias. Ele sabia os passos para uma mudança de uma cidade. Como estão as nossas orações quando nós oramos por essa cidade? Você crê que Deus tem poder para mudá-la? Você crê nisso? Precisamos orar crendo, queridos, crendo. Você crê, querido, que isso passa pelo nosso arrependimento? Você entende, querido, que há uma promessa que Deus deseja abençoar o Rio Grande do Sul? Você crê nisso? Eu creio nisso, amados. Que Deus quer abençoar numa bênção espiritual esta cidade, esse estado, numa bênção financeira, para que a gente abençoe as nações. Eu creio nisso. Eu creio. Por onde começa a mudança de uma cidade? Em quarto lugar, pela confiança e esperança que Deus é que tornará você e eu bem-sucedidos. Olha só, Neemias servia a um rei humano, Artaxerxes, mas ele sabia que era o seu rei espiritual, era o próprio Deus, que lhe concederia benevolência para ele ter vitória no processo da restauração de Jerusalém. Queridos, a mudança da nossa cidade passa muitas vezes pela mudança da mente das autoridades constituídas na cidade. Prefeito, vereadores, mudança na mente daqueles que são autoridades sobre um governo, um estado, uma nação. E nós precisamos por isso orar pelo prefeito, vereadores, deputados, senadores, governadores, pelo nosso presidente. E amado, peço a você que você separe as coisas. Não tem a ver se você é direita ou esquerda, não é sobre isso. Nós somos discípulos de Jesus e como discípulos, a nossa função como cidadãos espirituais é orar e abençoar todos os nossos governantes. Todos os nossos governantes. E eu sei que o que está acontecendo no Brasil hoje é complexo. Tem hora que a minha oração para Deus, não sei se eu falo para vocês qual é. Eu sou transparente. Às vezes a minha oração é: Senhor, ilumina a vida deles, ou eu não vou falar mais não. Trata o Senhor do seu jeito. Ou o Senhor abre a mente, ou o Senhor destitui desse trono que parece que quer ser Deus, assumir o teu lugar, ou o Senhor lida direto. A minha oração é que ele seja iluminado. Que a mente seja transformada. Deus já abriu mente de faraós que viviam como se fossem deuses. Deus, quando não muda, ele destrona de lá do jeito dele. Mas não prospera, porque Deus não deixa ninguém sentar no lugar. Mas o que você tem que fazer? Amaldiçoar? Comece a orar. Você está orando? Nós não podemos ver o país vivendo o que está vivendo e ficar reclamando nas redes sociais, metendo boca. Não, não. Você tem que falar com quem pode resolver. E não é o governo que resolve. É o Deus, Senhor de todas as nações, que põe a mão e resolve. Mas, por favor, não fica passivo. Não fica fingindo que não está acontecendo, amado. Mas não tumultua nas redes sociais. Vai orar.
Porque o país não precisa de mais divisão, o país precisa de unidade para que haja uma mudança. Nós estamos diante de uma coisa séria, de um momento sério na nossa nação. E nós precisamos usar as armas certas, crer, confiar, ter esperança que é Deus que vai nos tornar bem-sucedidos no Brasil. Eu creio nisso. Por isso que Neemias ora. E Neemias ora para que o rei seja benevolente para com ele. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Olha só. Eu acho que eu errei, dei o versículo... Não, versículo 1 mesmo. Capítulo 1, versículo 11. Diz assim, ó. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Deste homem era o rei, para quem ele trabalhava. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Olha só que coisa profunda. Diante da destruição de Jerusalém, Neemias sabia, querido, que Deus tinha que trabalhar no coração do rei para que ele pudesse retornar à sua terra e fazer algo por ela. Muitas vezes nós estamos diante de realidades que aparentemente são inviáveis, intocáveis, inacessíveis, mas eu quero dizer hoje para esta igreja que quando nós oramos, Deus abre portas e nos dá acessos para adentrarmos em processos de mudanças que Deus quer fazer. A oração escancara portões, não são portas só, portões quando Deus quer fazer algo. Igreja, nós estamos aí como liderança, nós vamos nos reunir essa semana, nós vamos conclamar um jejum de 40 dias como liderança pastoral dessa igreja. 40 dias de jejum e oração. Vamos fazer vigília, porque nós estamos vendo o que está acontecendo. E nós sabemos que é Deus que tem que operar. Em Apocalipse está registrado que portas que Deus abre, fala comigo, ninguém fecha. Fale comigo, portas que Deus abre, ninguém fecha. E portas que Deus fecha, ninguém abre. É Deus quem nos torna bem-sucedidos na conquista e restauração de uma cidade. Por onde começa a mudança de uma cidade? Em quinto lugar, pela dedicação da sua função, da sua influência e dos seus recursos a Deus. Eu quero que você observe o que aconteceu. O texto diz que nessa época eu era o quê? Neemias, olhando para a cidade, olhando para a realidade de Jerusalém. Ele não tinha ido a Jerusalém, ele só tinha ouvido. Ele tem uma função, ele tem um trabalho, dentro daquele contexto que não era mais o seu. Ele era o copeiro do rei Pérez Artaxerxes. Então, ele como copeiro, ele agora se apresenta para Deus e diz: Deus, me usa para a restauração da minha cidade. Meu amado, por favor, sabe qual é o maior empobrecimento da igreja de Jesus e do poder do evangelho numa cidade, num país? Sabe qual é? Pensar que a missão de transformar a cidade é de pastor, de líderes religiosos. Meu amado, isso é um empobrecimento da igreja, da força missionária da igreja, da força de transformação de uma cidade. Sabe por quê? Quem está de segunda a sábado, sentado no meio da cidade, convivendo com o povo, não é o pastor, é você. Eu me relaciono com homens durante a semana que não são crentes. São homens dessa cidade, os quais eu procuro evangelizar. Mas o meu trabalho, ele é muito dentro da dinâmica de equipar, de formar, de desenvolver liderança espiritual. Eu não estou dentro da cidade dia a dia, ouvindo as dores da cidade. De todo... Você está. Este homem era copeiro. Ele estava dentro do palácio. Ele via o que estava acontecendo no palácio. Ele tinha acesso todos os dias ao rei. Então este homem entende: espera aí, a minha cidade, Jerusalém, está destruída. Eu preciso me mover para fazer algo. Você precisa entender que com a função que você tem, com a profissão que você tem, com a vocação que Deus te deu, no contexto que você está, você precisa olhar para a sua cidade, olhar para a sua região, olhar para o seu contexto, para a sua casa, para os seus vizinhos e dizer: Senhor, eu me levanto, eu me apresento para que o Senhor me use para mudar a realidade dessa cidade. E aí, você está pronto para isso? Só tem um detalhe: Deus vai querer tudo de você. Deus vai querer o seu tempo, e eu quero ser claro com você. Deus vai querer a sua casa, Deus vai querer o seu carro. Mas eu não gosto de dar carona, você vai ter que usar para dar carona.
Deus vai querer que você se mova para ir no hospital cuidar de pessoas, fazer visita. Deus vai querer o teu recurso, aí a gente só diz, não, dinheiro não toca. Meu querido, Deus quer tudo. Não vai acontecer o movimento que Deus tem para fazer, se nós não dispusermos então, influência e recursos financeiros para Deus. Eu quero que você entenda que esse homem está entregando o que ele tem. O que ele tinha? Ele tinha uma posição de influência. Ele estava dentro do palácio, era o homem da confiança do rei. E eu quero que você leia os primeiros versículos aqui comigo, por favor. Quero que você entenda. Porque é muito profundo o que está acontecendo aqui. Muito profundo. A pergunta que eu quero fazer para você é: qual é a sua função nessa cidade? Qual é o seu trabalho? Onde você está inserido? As mudanças que Deus vai fazer nessa cidade, em Gravataí, Vale dos Sinos, Viamão, Santa Cruz, onde você está, querido, inserido, é através da sua vida. Deus quer usar todos nós, vai passar por homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos. Eu já estou aposentado, meu amado, que coisa boa, você tem tempo. Você vai poder doar do seu tempo. Deus vai tomar a sua influência, os seus recursos, os meus recursos, tudo que somos e temos para mudança da cidade. Eu quero te convidar hoje a dedicar a Deus tua vocação. A sair dessa dicotomia, faz assim comigo, por favor. Faz assim e diz assim: ó Deus, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Teu conhecimento intelectual, tua inteligência emocional, tua habilidade profissional, tua liderança profissional, amado. Esses dias eu estava sentado com um homem, ele está aqui nesse auditório. Ele se converteu há pouco tempo. Ele é um líder nato. Eu falei para ele: o que Deus vai fazer com a tua vida é te transformar agora num líder espiritual para influenciar essa cidade. E sabe o que acontece com a gente quando a gente se converte? A gente é líder, a gente é capaz, a gente está no meio das empresas, a gente está fazendo a revolução. Mas quando vai lidar com a coisa espiritual, a gente se sente tímido. Mas deixa eu te dizer, Deus vai derramar sobre nós uma unção dEle, para que todos nós lideremos nessa cidade com influência espiritual. Você crê nisso? Você quer isso? Levanta a sua mão dizendo: Senhor Deus, derrama sobre mim essa graça, essa unção de liderança para ser uma influência na cidade. Eu quero dedicar minha vocação ao Senhor, meus bens, meus recursos, meu tempo, tudo para o Senhor, para ver a mudança dessa cidade. Meu amado, tudo que Deus precisa, sabe o que é? Tudo que Deus precisa, você só falar assim, ó: sim, Senhor. Sim, Senhor, eu quero. E deixa eu te dizer, não é sobre o quanto você dispõe, querido. Não é. É sobre o que você dispõe. Não é o quanto, é o que. Eu quero dizer que começa pelo coração. Ninguém dispõe recurso financeiro sem dispor primeiro a vida. Ninguém. Por onde começa a mudança de uma cidade? Hoje foi longe, hein? Mas nós estamos dentro do nosso tempo, né? Vamos lá. Começa, querido, pela credibilidade que abre portas e une recursos. Deixa eu te ajudar a entender a história. Observa bem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Termina assim o capítulo 1. E o capítulo 2, eu vou pedir que a galera possa jogar o capítulo 2 ali a partir do versículo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Não só os versículos 4 a 9, mas Neemias 2, de 1 a 9. Olha comigo, por favor, que coisa profunda aqui vai acontecer. Há uma transição importante para você entender antes da gente ler o texto. Do capítulo 1, versículo 1, para o capítulo 2, versículo 1, que foi tudo que nós lemos até agora, temos um intervalo de tempo de mais ou menos 4 meses. Ou seja, termina o capítulo 1, você vai ler o 2, a Bíblia não fala, mas tem 4 meses de intervalo ali na história. Ou seja, querido, era exatamente o tempo em que Neemias estava orando por Jerusalém, dizendo: Senhor, como é que o Senhor vai me usar? Eu só sou um copeiro, mas eu estou pronto para ir. Usa a minha vida. O texto vai nos contar a história, eu quero que você olhe comigo a história.
capítulo 2, versículo 1 diz assim: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Então imagina, esse cara todos os dias ia lá, diante do rei. Um homem de Deus também tem momentos difíceis, certo, gente? Naquele dia ele estava triste. E é muito interessante porque o texto diz assim: por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do... Lembra Neemias, compaixão? Coração desse homem. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de me pedir? Então, orei ao Deus dos céus. Eu fico imaginando o temor desse homem diante do rei. Penso eu que eu teria dito assim: Deus, não deixa que eu fale nada que o Senhor não queira falar. Sabe por quê? Porque ele estava diante do rei Artaxerxes e a sua vida podia acabar ali. Esse homem precisava ter muita convicção do que estava acontecendo dentro dele. E eu quero que você olhe a resposta desse homem. Se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, olha a humildade desse homem. Se for do teu agrado, rei, e se eu puder contar com a tua benevolência. Mas você lembra, né? Que ele tinha feito uma oração ao Senhor. Você lembra? Qual era a oração? Senhor, faze com que hoje teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência do rei. E agora ele humildemente fala com o rei humano. Mas antes de falar com o rei humano, ele tinha falado com o rei dos reis. Está aí a dica para você. Você depende de alguma autoridade para ser uma bênção nessa cidade? Primeiro fala com o rei dos reis, porque ele quem move o coração até do rei para cumprir o propósito dele. Olha que coisa linda. Ele diz: se eu puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa o quê? Olha o foco deste homem. Eu quero ser parte da reconstrução da cidade. Deus está olhando para cada um de nós aqui, para o Rio Grande do Sul, dizendo assim: eu escolhi você no meu Kairos. Kairos é o tempo de Deus no nosso Cronos. Hoje, dia o quê? 4 de maio de 2025, você está no Rio Grande do Sul. Onde está? Porque eu quero usar você para a reconstrução dessa cidade. Neemias diz: eis-me aqui. Então olha só o versículo 6 em diante. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Cadê as mulheres? Levanta a mão aí, por favor. Eu e Martim estávamos conversando sobre esse texto e nós chegamos a uma conclusão. Homem não nota o outro homem triste. Então eu acho que esse dia aqui, que ele chegou com o vinho para servir o rei, a Bíblia diz que a esposa dele estava do lado. A Bíblia não diz isso, é a interpretação minha da Martinha, tá? As mulheres são boas para notar. Elas percebem as emoções. Quando o homem chega em casa, ou um filho, eu não sei que mistério é esse, mas elas batem o olho e falam: o que aconteceu? Não é assim? É assim, mulheres? É impressionante. E nós nem notamos nada. Tudo normal. Então eu acho com a Martinha que não foi o rei que notou que ele estava triste. Foi a mulher que deu um cutucão assim e falou assim:
olha bem, ele nunca chegou desse jeito. Tem alguma coisa acontecendo com ele? Pergunta, rei. Aí o rei está assim para... Homens, a gente, né, às vezes não gosta desse cutucãozinho, né? Menos. Mas a sensibilidade não permite a gente ficar calado diante da tristeza. E a pergunta é, pergunta o que ele precisa. Pergunta, não só porque ele está triste, mas o que está acontecendo. Então ele abre o coração. E queridos, eu quero que você entenda que agora Deus vai unir. Deus vai unir os recursos de Neemias com os recursos do rei para a reconstrução da cidade. A pergunta é, quais são os recursos de Neemias? Porque a Bíblia não diz nada sobre qualquer recurso financeiro que ele tinha, mas ele tinha um recurso que valia mais do que qualquer dinheiro. Sabe qual era? Credibilidade. Ele tinha caráter, ele tinha honra, ele tinha moral, ele tinha palavra. Sabe o que eu creio numa cidade, quando uma igreja se levanta para fazer um movimento? Que a cidade vai olhar e fazer uma pergunta: tem credibilidade esse povo aí? Essa liderança aí é honesta ou essa liderança é mentirosa? Essa liderança é decente? Essa liderança fala e vive? Essa liderança é honesta? Essa liderança rouba? Essa liderança, como é que ela é? E sabe o que a cidade precisa encontrar? Um lugar, uma igreja, uma liderança que vai dizer: não, ele é copeiro do rei, mas esse cara é honesto. Ele vai olhar para você na sua profissão, na sua vocação e dizer assim: isso é gente séria, viu? Isso não é picareta não, o que ele fala ele vive, pode confiar, pega os teus recursos, une, temos uma cidade para ganhar. Quero dizer qual é a nossa oração. Minha oração com a Marta, desde que Deus nos chamou para o ministério, nos faz um andar limpo na terra, Senhor. Para que quando nós tivermos que desafiar as pessoas para se unirem em torno da tua missão, nós tenhamos autoridade espiritual, porque nós nunca tocamos em nada de ninguém. Até festa que já fiz da minha casa, né? Aniversário das nossas filhas. Conversando com os amigos. Pastor, é simples, pegamos mesa e cadeira lá do prédio da igreja para cá. Não. Mesa e cadeira não é minha. Eu alugo para a festa de aniversário da minha filha, mas não pego nada emprestado, nem emprestado da igreja. Porque o que é meu, que é da igreja. E assim são os pastores desta igreja, assim a liderança dessa igreja. Essa igreja tem 88 anos caminhando sem dúvida nenhuma da integridade de uma liderança. Sabe quando isso acontece? Deus move até o coração do rei para unir os recursos. E eu quero que você veja o que Deus fez com esse homem. Olha lá, olha o que Deus fez. Vem comigo. A credibilidade abre portas e une recursos. Olha que coisa profunda. O rei pergunta, versículo 6, quanto tempo vai levar a viagem? Quando você voltará? E aí ele marca um prazo com o rei concorda. E o versículo 7 diz assim: a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Ou seja, até chegar lá em Jerusalém, ele tinha que passar por regiões que, se não tivesse autorização do rei, ele não poderia atravessar. Então ele pede essas cartas de autorização. E aí, querido, também pediu uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. O que está acontecendo aqui? A credibilidade de um homem faz com que recursos se unam aos dele, para que uma cidade seja transformada. Como se não bastasse, eu quero que você veja que coisa mais linda. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Veja bem, Deus está dando para esse homem licença, o rei está dando para ele licença para ele ir, certo? Todo mundo viu isso no texto? Deus está dando para ele prazo, né? Ele combinou o prazo. Deus está dando pelo rei a autorização para ele passar por aquelas regiões. Deus está dando material para a construção.
através de Asaf, mas eu queria que você olhasse o último versículo, versículo 9 ali, olha só. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e da cavalaria que o rei enviou comigo. Você está vendo o que Deus faz? Além de tudo que ele pediu, o rei falou assim: Neemias, fica tranquilo. Eu não vou mandar alguns seguranças para atravessar com você essas regiões. Eu vou mandar para você a escolta real. Sabe qual foi a minha impressão? Como nunca foi essa semana lendo esse texto e meditando nele? Toda vez que Deus envia alguém para uma missão, Deus envia anjos juntos. Aquela escolta representava a escolta do Rei dos Reis, que eram os anjos que estavam indo acima daqueles oficiais. Porque Deus estava dizendo para ele: vai faltar e eu não vou deixar, você vai estar protegido. Você vai estar protegido. Último lugar. Por onde começa a mudança de uma cidade? Pelo interesse genuíno pelos outros, que multiplica o bem e vence o mal. Você sabia disso, querido? Toda vez que você se levantar para a mudança de uma cidade, ouça: aqueles que não estão interessados no bem da cidade se levantarão contra você, para impedir que a cidade seja transformada, que a empresa seja transformada, que a família seja transformada, que a vizinhança seja transformada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, muita gente trabalhando pelo mal. E nós precisamos entender que o mal não resiste à força do bem. Fala comigo: o mal não resiste. Não resiste à força do bem. Então olha o texto. Olha o texto. Quando há um interesse genuíno de amor pelos outros, o bem sempre vai vencer os obstáculos do mal. Então, querido, versículo 10 diz assim, olha lá: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonitas, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Eles ficaram o quê? Irritados, indignados. Por quê? Porque tinham pessoas interessadas no bem de Jerusalém e dos israelitas. E a lição é essa: o interesse genuíno pelos outros multiplica o bem e vence o mal. Nós precisamos manifestar ao mundo mais pessoas interessadas no bem dos outros do que desinteressadas. Fale comigo isso. Nós precisamos manifestar ao mundo mais pessoas genuinamente interessadas no bem dos outros do que desinteressadas. Quantos aqui estão interessados no bem dessa cidade? Nós precisamos ser voz nessa cidade. No contexto, Sambalate e Tobias ficaram irritados quando viram um movimento de recursos humanos e financeiros na direção da reconstrução de Jerusalém. Por quê? O texto diz: porque havia muita gente interessada no bem dos israelitas, genuinamente. Mas eu quero te dizer o seguinte, que a força de Sambalate e Tobias podia até atrapalhar, podia até tumultuar, podia até resistir, mas jamais impediu o propósito que Deus tinha de reconstruir Jerusalém. Agora, escuta o que eu vou te dizer. Sambalate e Tobias, nessa história, representam o inimigo. Toda vez que nos levantamos para ajudar uma cidade, para amar uma cidade, para servir uma cidade, para ajudar uma cidade, o inimigo também se levanta para se opor. Mas ele não pode parar, ele não consegue. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. As portas do inferno não resistem à igreja de Jesus. Eu quero concluir. Todo esse plano de multiplicação que Deus tem nos dado, de discípulos, de igrejas, de casas,
gera uma série de implicações. Você está vendo isso hoje aqui. Várias. Mas sobretudo, a necessidade de nos unirmos, dizendo: Senhor, eu quero ser parte disso. Eu disponibilizo a minha vida, meu tempo, meus recursos, tudo que sou e tenho, meus talentos, meus dons, minha vocação, minha profissão, tudo ao Senhor. Eu quero convidar você nessa manhã a responder a pergunta: o que Deus falou com você? O que Ele falou? O que você vai fazer respeito ao que Deus falou? Nós vamos precisar, igreja, da sua fidelidade a Deus nos dízimos. Nós vamos precisar. Olha, deixa eu falar algo aqui, estamos em família. Nós passamos por todo um processo desafiador nos últimos 4 anos dessa igreja. Pandemia, inundação. E Deus foi fazendo milagres, não faltou nada. Essa semana, pela primeira vez em 4 anos. Queridos, em 4 anos, pela primeira vez recebi uma ligação da nossa administração financeira falando no teste. Queria só comunicar para que a gente orasse. Essa semana que vem nós temos basicamente 50% da nossa despesa do mês que nós precisamos arcar. Por quê? Porque todos os recursos nossos estão agora terminando as obras lá. Então é importante todo mundo entender a dinâmica financeira que está acontecendo. A operação aqui, ela é uma operação que, graças a Deus, é equilibrada. Mas nós estamos todo mês terminando para as obras do campus, Gravataí, Igrejinha e Hangar. E essa semana eu recebi essa ligação. Minha resposta para eles foi o seguinte: em 88 anos dessa igreja, o maná chegou toda hora que precisamos. Eu quero tornar essa igreja consciente disso, que essa semana nós temos um grande desafio financeiro. Não acho que é coincidência uma ligação que eu não recebo há 4 anos. Mas eu creio que no momento da gente desafiar esta igreja, a fidelidade, a generosidade desde a semana passada, Deus está querendo dizer algo para todos nós, que é o pouco de muitos sendo fiéis. Fale comigo, é o pouco de muitos sendo fiéis e generosos, que Deus vai suprir tudo que nós temos. Eu conto com a sua oração para essa semana. Ore, mas faz assim com as mãos. Diga: Senhor, qual é a minha parte em tudo isso? Qual é a minha parte? Quais são os recursos de vocação, de dons intelectuais, financeiros que estão nas minhas mãos para que esse projeto todo aconteça? Eu tenho certeza, querido, que Deus vai falar com você. E o que eu só espero de você é que você seja fiel. Seja fiel. Deus vai abençoar. Deus vai avançar. Nós agora estamos no campus de Vale dos Sinos, na hora de comprar. Graças a Deus, quando compramos as cadeiras aqui, já compramos para lá. Agora precisamos colocar o telão, precisamos colocar o Novas Gerações. Quem não conhece o nosso Ministério de Crianças aqui, vai conhecer lá. Nós não cuidamos das crianças, nós ministramos nas crianças aqui. Elas são parte de um projeto de formação. E nós estamos agora montando e precisamos dos recursos para montar em Gravataí e em Igrejinha. Em Vale dos Sinos e Igrejinha. Todo Novas Gerações e os telões. Recursos para isso, tudo isso. Mas nós temos orado e dito: Senhor, nós só pedimos que o Senhor nos ajude a entender que uma cidade se muda unindo corações, caráter e recursos. Todo mundo entendeu o que Deus falou hoje com a gente? Qual é a sua? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, o que está por detrás de todos esses desafios de multiplicação são vidas que serão resgatadas. É a restauração de famílias, é a mudança de realidades de vidas na nossa cidade, no nosso estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Pai, o Senhor sabe, o Senhor tem derramado sobre nós uma visão para uma cidade saudável, para um estado mudado, transformado, famílias restauradas, jovens vivendo com propósito
diminuição no número de suicídios na nossa cidade, diminuição de divórcios. Ó Deus, libertação de drogas, prostituição, curas de depressão, medo, ansiedade, saúde emocional e o reino de Deus entrando de casa em casa, Pai. Nós hoje estamos sendo convidados a dar as mãos ao Teu projeto. Pai, eu peço que nessa manhã o Senhor derrame sobre o coração dessas pessoas um engajamento de resposta ao Senhor, transformado em fidelidade e generosidade financeira. Não apenas em palavras, não apenas em celebração, mas em movimento onde se entrega dons, recursos intelectuais, emocionais e financeiros, para que a nossa cidade, para que o nosso estado, para que o Brasil e o mundo possam ser tocados pela fidelidade dessas pessoas, de cada um de nós, e pela generosidade. Nós oramos por isso. Nesse mês de aniversário desta igreja de 89 anos, nós te pedimos uma multiplicação de homens e mulheres fiéis ao Senhor, e que verão uma cidade, um estado, serão parte, serão, ó Deus, protagonista de uma mudança para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu não sei onde isso vai parar. Cadê a Claudinha? Cadê o Maurício? Maurício, Claudinha, levanta por favor. Dá uma olhada para esse povo aí. Dá uma olhada geral para esse casal jovens. Eles nos ligaram essa semana lá de Lajeado. Nós atendemos eles às 8 da manhã hoje. Sabe por quê? Eles se converteram aqui um ano e meio a Cristo. Se converteram aqui no culto. Vieram de Lajeado a convite de um outro membro da igreja que é de Gramado, daquele movimento lá em Gramado. Converteram. E desde que se converteram, eles estão com sede na palavra, crescendo na palavra, com o Espírito Santo. E há 45 dias eles decidiram abrir a casa para uma célula lá em Lajeado. Vamos celebrar. E sabe por que eles vieram hoje aqui? Porque hoje vieram já algumas pessoas de Lajeado com eles que estão na casa. Vou pedir para os amigos ficarem em pé. Vamos aplaudir e receber essas famílias com carinho. Sejam muito bem-vindos à família de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês cresçam com Jesus lá nessa cidade. É uma alegria para nós poder conhecê-los. Vocês estão olhando ao redor? Olha ao redor aí. Essa é uma parte da família de vocês. 3.000 pessoas aqui se unindo ao que está acontecendo lá em Lajeado. Podem sentar, obrigado pela presença de vocês. Mas eu quero pedir uma coisa, sabe por quê? Sabe por que eles vieram aqui? Porque em 45 dias, eles mandaram uma foto para nós da semana passada, tinha 40 pessoas lá, 40 pessoas já dentro da casa deles. E eles estavam, o que a gente faz agora? A gente não sabe onde essa multiplicação vai parar. Nós vamos começar a mandar uma vez por mês um pastor daqui para a célula lá, para começar a ajudá-los lá. Se vai ser uma igreja em Lajeado, um campus ou uma plantação, Deus vai guiar a gente. Mas a nossa fidelidade, nossa generosidade, dando as mãos ao que Deus está fazendo, vai fazer o evangelho chegar a muitas vidas para a glória de Deus. Nós vamos cantar essa música de novo, que nós cantamos. E à medida que nós cantamos essa música, eu vou pedir que você que está aqui, que deseja se unir a Deus nessa visão, você vai se levantando e dizendo: Senhor, eu estou te dando meus bens, minha vida, minha casa, tudo. Mas não canta se você não quer dar. Fica sentadinho, não faz nada. Porque nós não queremos nada que não seja de dentro para fora. Mas se você tem 5 pães e 2 peixes e quer dar, à medida que cantamos, fica em pé e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu estou dentro disso, Pai. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor.
nosso mestre, ele foi a principal oferta. Filho, Filho de Deus, o próprio Deus veio até nós. Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Quando ele partiu o pão, quando ele partiu o vinho, serviu era o próprio corpo dele, era ele dizendo: eu vou me entregar por vocês, para que o mundo tenha comunhão comigo. e o véu se rasgou. E hoje nós podemos ter comunhão plena com Ele. Temos plena comunhão. Então a nossa resposta qual é? Tudo que eu tenho é teu. Declare isso, Pai, tudo que eu tenho. Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos, Pai, nossos recursos emocionais, familiares, intelectuais, financeiros ao Senhor. Tudo ao Senhor, Pai. Todo o nosso destino, os nossos planos, Pai. Consagra ao Senhor, querido. Tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Somos filhos dele. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Quero orar por pessoas que querem entregar sua vida a Jesus nessa manhã. Porque Deus, Ele nos amou, dando o seu único Filho Jesus, para que nós possamos ter vida eterna, vida abundante, perdão pelos nossos pecados. E Ele está aqui nessa manhã. O desejo dele é entregar, é que você possa receber esse perdão dos pecados e você possa se tornar parte dessa família espiritual. E eu quero hoje dar a oportunidade a você que está aqui, talvez pela primeira vez, de fazer uma oração. E essa oração é entregar toda a sua vida a Jesus, reconhecendo que você e eu somos pecadores, nós erramos o alvo na nossa vida, mas de fato o que nós queremos é agradar a Deus, nós queremos viver de acordo com a sua vontade. Então hoje é a chance de você dizer: Deus, me perdoa pelos meus pecados, mas hoje eu quero alinhar a minha vida contigo, com a tua vontade. Eu quero ser amado, acolhido na tua família como um filho espiritual. Você deseja isso? Feche os seus olhos. Feche os olhos, igreja. Eu quero orar com você. Faz essa oração comigo. Repita com fé essa oração. Diga: Deus, hoje eu reconheço o teu grande amor por mim. Eu reconheço que sou pecador, pecadora, que tenho andado longe da tua vontade, mas eu quero viver contigo e fazer a tua vontade. Perdoa os meus pecados, Jesus, hoje. E hoje eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida, faz uma morada no meu coração, me torna filho, filha espiritual. E que a partir de hoje, Deus, de mãos dadas contigo, eu me uno a ti e me uno a esta missão de espalhar o teu amor na terra, de ser agente de mudança de uma cidade. Em nome de Jesus, usa-me, Jesus, usa-me. Amém. Quantas pessoas fizeram essa oração?